Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristezas, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Um bom dia a todos, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, conversando com vocês, trocando as nossas ideias, as nossas energias, claro. Bom, hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre um tema que há alguns meses atrás foi um grande sucesso, que é a arte do benzimento para todos. Quer dizer, todo mundo pode e deve aprender a benzer. São técnicas muito simples e que para a mamãe ou mesmo para o papai, embora as mulheres tenham esse dom mais aflorado, na minha opinião, né? As vovós, enfim. E vamos também estar falando desse resgate das benzedeiras do passado. E nós trouxemos o professor Javier Menezes, que é escritor, é quirólogo e místico, para falar sobre a arte do benzimento para todos. Como vai, Javier? Bom dia a todos, mais uma vez então na Rádio Mundial, tentando resgatar essa ciência, né? Essa arte do benzimento, que é algo que, com o passar do tempo, está sendo esquecido no nosso país, né? Assim como outras artes místicas, que assim são tidas como místico, mas são ciências, o reiki, o jurei, técnicas que vêm do Oriente para cá e todo mundo aceita com maior facilidade. Por que não resgatar essa arte do benzimento, que é uma coisa da nossa raiz, da nossa origem do Brasil? Da nossa cultura, da nossa cultura, né? Benzer significa tornar-se bento ou santo. O benzimento de uma pessoa é o ato de rezar por ela, pedindo que dela se afastem todos os males. O benzimento é uma prática muito antiga em muitas culturas, mas aqui no Brasil tomou força no período da colonização, junto aos imigrantes que chegaram. Vale lembrar que os próprios índios aqui, já estabelecidos, praticavam seus rituais de curas dentro de um conjunto de orações. Alguns tipos de benzimento que nós vamos estar falando: o mal-olhado, o quebrante, inveja, bucho virado, olho gordo, vermes, cobreiro e etc, etc, etc. Né, Javier? E assim, lembrar que a própria Bíblia, né, Jesus já deixou a mensagem que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. E a gente esqueceu disso. Quantos não leem a Bíblia, não tem essa mensagem de que nós somos deuses internos, parte desse Deus, e nós temos esse poder. E principalmente, assim, a ciência, o que eu vou passar nessa arte do benzimento, é para mostrar para as pessoas que não existe o misticismo, não é magia, é ciência. Então temos aí Masaru Emoto, um japonês, que mostrou que através da água nós podemos fazer muitas coisas, muitos milagres, assim como podemos destruir uma pessoa. Sem dúvida. Nós somos 75% de água. E toda vez que você coloca uma água, um copo, e você diz palavras bonitas para ela, os cristais, depois de congelado, você vê no microscópio, você vê ele crescer com uma grande harmonia. A partir do momento que você deseja um mal a essa água e dá para alguém, essa água vai causar um mal. O próprio cristal, na hora que é tirado uma gota e cristalizado, mostrado no computador, você vê que ela deforma. Então, o rock metal, uma Mozart, como é que funciona o crescimento do cristal. E aí a física quântica vem para mostrar para todos nós que isso não é
misticismo, uma magia, uma bruxaria, como no século passado se dizia, porque as pessoas não entendiam o que era a física quântica. Então, o poder da imposição das mãos, a respiração, e assim, muitas vezes as pessoas agiam dessa forma pelo dom. O dom que passou de uma pessoa para outra, um toque, né? Hoje existe o toque quântico, você pode passar uma técnica, só de olhar para a pessoa, você pode passar mentalmente para ela toda a técnica. Ela vai fazer essa técnica sem ter consciência, mas existe uma explicação de como é que você faz isso. Então, o resgate dessa arte do benzimento é mostrar para as pessoas que vão estar, mesmo as que já fizeram o 1, 2, 3, pode fazer o 4, Nirvana, né? O 4 curso, né? Vão estar entendendo que eu vou estar sempre colocando técnicas novas. Vocês querem um exemplo? É só lembrar uma criança, um bebezinho, que começa a ter um soluço. A primeira coisa que a vovó fazia era procurar uma blusa vermelha, fazer uma bolinha com a lã e colocar no meio da testa da criança. O que a ciência prova? Que esse ponto que se coloca chama-se Yin Tang. Em chinês, é um ponto de acupuntura que ele causa relaxamento, insônia e acalma todo o diafragma. Então a criança recebendo essa energia vermelha, da cor vermelha, então entra a cromoterapia também. Exatamente nesse ponto, a lã tem toda uma composição que mexe com o ponto, né? É um produto animal onde ele vai mexer com os átomos, as moléculas e vai mandar energia vermelha para esse ponto. Então ele dá como se fosse um contra-choque no ponto de acupuntura onde a criança para de soluçar. Sim. Não só uma criança, tem muito adulto que quando está soluçando, alguém põe um pontinho na testa. Deixa eu só, Javer, falar que este programa está sendo transmitido além do rádio, né? Por vídeo. Então você pode nos ver pelo site da Rádio Mundial ou pelo Facebook. Então, você que aciona o Facebook e tem o Facebook da Rádio Mundial, você pode estar ouvindo e assistindo nós aqui na rádio e pelo site da rádio também. Este programa, Mundial em Pauta com Beth Frati, está todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã e às segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Vale a pena você conferir. Bom, Javer, voltando aqui ao nosso tema, amanhã na Nirvana nós vamos ter um curso falando sobre a arte do benzimento. Todo mundo vai sair de lá com esse dom aflorado para poder atuar na sua família, né, com os seus filhos, netos, amigos, porque todos nós, como Javer disse, temos esse dom. Basta você deixar que ele aflore. E esses métodos mais simples, como a gente quando era criança, né? Porque assim, as pessoas vão começar a entender que quando eu passo as orações, que eu fiz a coletânea, e assim, é um material que eu estou pretendendo publicar, da arte do benzimento, e eu entrevistei várias senhorinhas, pessoas que trabalhavam com benzimento e vendo que estariam vésperas de morte, não teria como passar. Recupera isso. Então eu resgatei esse material. Um exemplo bem simples. Curo-te de carne quebrada. Estou lembrando de quem está aqui na minha frente com essa dor no nervo ciático. Curo-te desta carne quebrada e torno-te solto, nervo torto, e toda essa tortuosidade volte para o seu lugar. Recupere, que Deus te ponha onde nasceu e que seja bento. Deus te sare e ponha toda a mão de Deus nesse lugar. Volte esse nervo para o lugar santo onde você nasceu. Para quem está sofrendo com dores no nervo ciático. Isso, nervo ciático. Agora, se você interpretar... Aí faz como? Só faz essa oração perto da pessoa? Perto da pessoa. Só que assim, tem toda uma explicação. Se nós somos deuses, nós temos o poder de criar coisas, de fazer como Cristo fazia. A partir do momento que nós damos o comando nervo, o que é um nervo? É um tecido. O tecido é formado de quê? De molécula. Molécula é formada de quê? De átomo. A partir do momento que nós damos o comando cura-te, nós estamos dando
uma ordem, um comando, a primeira necessidade, até o código genético, de que esse nervo deve voltar à perfeição. Ele nasceu perfeito e deve estar perfeito até o último instante. Então, a partir do momento que eu afirmo com pensamento positivo do comando de que cura-te, Jesus fazia isso. Olhava para o indivíduo, cura-te, levanta-te, saia, Mas ele estava dando um comando aos nossos... Então, assim, ele dá o comando DNA, né? ao Deus interno dessa pessoa, que vai trabalhar o código genético, os átomos, as moléculas, o tecido, o órgão, tudo aquilo que está em desarmonia. Ele manda, através do comando, cura-te, carne quebrada. O que é uma carne quebrada? Para o antigo, essa carne quebrada era uma carne que estava com uma contusão, estava machucada, cortada, dilacerada. Então ele dá o comando de que todas essas moléculas voltem a se unir e volte a ser perfeita. Fantástico. Então, para cada uma dessas orações que eu vou estar passando, eu vou estar... amanhã na Nirvana. Isso, na Nirvana. Vamos dar o telefone, né? É o 4229-7444. 4229-7444. São isso, duas turmas. Duas turmas, das 9h30 às 12 horas, das 14 às 16h30. Sem poucas vagas. Então, quem tiver interesse, já comece a ligar. Está lá Inês para anotar os nomes, para a gente fazer... E um precinho bem... Isso, é uma taxa simbólica. Uma taxa, e né? praticamente Bem a gente pode estar fazendo a doação para uma instituição de caridade, claro. Esse dinheiro que vai ser arrecadado. Então, assim, é 4229-7444, duas turmas, uma pela manhã, outra à tarde. Inclusive, eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que foram, né, sábado passado, na Nirvana. Houve uma superlotação, porque muitas pessoas desistiram, mas outras vieram sem agendar. E houve uma superlotação do espaço. Então eu quero pedir desculpas e não gostaríamos que isso ocorresse desta vez. E algumas que tinham desmarcado aquela hora, na última hora comparecendo, e a vaga que estava sendo deslocada foi preenchida e a pessoa veio e deu uma superlotação. Então eu peço desculpas a esse excesso incômodo, de pessoas, né? Então por isso que nós resolvemos dividir em duas turmas. Pela manhã e à tarde, mas tem que ligar 4229-7444. Você sabe que você falando, eu me lembrei quando era criança, a minha mãe quarava a roupa na grama. E a gente estava sempre com cobreiro. E aí a gente ia na benzedeira, eu era assim, uma campeã de pegar cobreiro. E a benzedeira dizia assim: o que eu corto? Cobreiro. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava dando uma ordem para as minhas moléculas, para o meu DNA. Assim, todas essas disfunções que as células estavam crescendo, né, desordenadamente, formando aquelas bolinhas que incomodam, que ardem, o comando de que o que é que eu corto? O ato de cortar, o que eu estou cortando? Estou cortando essa deformação, células que estão se desenvolvendo desordenadamente, eu dou o comando de que vocês parem instantaneamente. Então eu corto o quê? Corto o cobreiro, cobra, cobreiro. E aí tem cobra, sapão, sapo, sapão. Então esse sapo, muitas vezes eles colocavam que era a baba do sapo que ficava na grama, que contaminava o indivíduo para a transmissão do herpes, né? Que é assim, o herpes simples. Então, a partir do momento que se dá esse comando, se faz isso. Muitas vezes se usa até uma caneta de tinta azul, porque o azul tem todo o lado da cromoterapia, onde você cerca onde tem o cobreiro. Ela então, faz isso mesmo. Não permite que aquela se expanda. Então, eu estou te cercando, eu estou te cortando, estou te condenando, estou te tirando, estou acabando com todo esse processo. E dia seguinte, aquele processo começa já a se secar, começa a não ter mais. E aí, eu até citei aqui inveja, bucho virado. O bucho virado, o que seria? Uma criança que, assim, em função do nascimento, na hora que o médico retira a criança, eles levantam a criança de cabeça para baixo. Dependendo da criança, da sensibilidade, ela pode virar o estômago. E esse estômago dobradinho, na hora que dá para a mãe, ele vai ter problema de refluxo. O refluxo é uma dobra no estômago.
E muitas vezes, assim, a benzedeira vai vir a criança de cabeça para baixo novamente e dá uma pequena chacoalhadinha, onde ela realinha não só a coluna, realinhando o estômago, e a criança com o comando também, o que é que eu desviro? Desviro esse bucho virado, e esse bucho volta no local. Então, fantástico. Tem toda uma série de explicações que a própria ciência hoje está nos dando a chance de comprovar isso. Né? E todos esses probleminhas de saúde, você vai estar falando amanhã, ensinando um benzimento. Isso, então assim, eu vou estar fornecendo uma folha com alguns dos mais importantes e as dicas, né? Quem estiver indo, por exemplo, essa da lã, existe outras que você está dando na hora que não vão estar anotadas. Então eu permito que seja gravado a palestra, o mini curso, e no final vocês vão estar recebendo um certificado. Esse certificado é todo o ensinamento e a transmissão. Quando você quiser transmitir essa energia de cura para uma outra pessoa, você vai estar transmitindo através de um componente que eu vou estar passando para vocês, né, que seria a agulha e o paninho e a linha. O que aqui eu couso? Eu couso, então tem toda uma forma como é que eu vou estar ensinando, como é que vocês vão energizar esse pano, essa agulha, e o que vocês vão fazer com a linha a cada benzimento que vocês estiverem praticando. Muito bom. Então, pessoal, amanhã na Nirvana, às 10 horas da manhã, é a primeira turma, né, Isso, a primeira turma. E às 14 às 14 até às 16h30. A segunda turma. E o preço, gente, 2 hambúrgueres e um refrigerante. É muito barato, é simbólico. E você vai aprender técnicas que vão fazer a diferença na sua vida. Você podendo usar para seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, enfim. E pessoas adultas também, exatamente. Né? Então, assim, até como os indivíduos que pegam muito olho gordo. O que seria o olho gordo? Né? O indivíduo que olha para você e deseja, cobiça o que você tem. Né? A própria Bíblia coloca não cobiçar o que é dos outros, não é só a mulher, o carro ou qualquer outro objeto. O indivíduo ele tem um dom, um poder do desejo de assim, por que você tem aquele objeto e eu não tenho? Então o fato dele desejar aquilo, ele está tirando a energia desse objeto que é seu. Então você está andando colocou um carro novo, zero na garagem, o vizinho olha, poxa, como é que você consegue ter um carro novo e eu não tenho? Você tira o carro da garagem, você bate o carro. Ou na década de 70, quando todas as titias e as vovós tinham coleções e se gambava assim, de ver um pé de samambaia. E aí alguém na casa, que coisa linda, a pessoa virava de costas, a samambaia murchava. Mas a gente até falou isso já, às vezes não é nem por mal, né? A pessoa inconscientemente ela não sabe que ela tem esse tipo de dom, propriedade. Ela poderia estar usando isso, o quanto essa pessoa pode estar usando esse dom para fazer o bem e não para fazer o mal. E muitas vezes essas pessoas são pessoas depressivas, porque assim, é o lip e o hard, né? Ó dia, ó céu, ó azar, eu não sabia que não ia dar certo. Então ela tem uma mente muito poderosa, porém ela usa essa mente para o lado negativo. Então se ela aprender a técnica, ela pode se proteger. Mesmo as pessoas que passam, crianças pequenas que são médiums, que têm problema de captar energia, né? Sentir que roubaram ou ela fica carregada com energia. Então nós temos photokiller para provar como é que funciona essa energia em volta do corpo, né? Para provar que assim, o campo de aura da gente, a gente pode restaurar essa aura e manter como um campo de defesa. Jesus já dizia isso. Alguém tocou no meu manto. Que manto é esse? O manto é o campo da aura. Em pensamento, Judas estava pensando como é que iria estar entregando Jesus aos centuriões. Eu vou beijar, vou receber, o que eu vou fazer? Vou tocar a roupa dele? Então ele de longe ele fez essa leitura. Então também como pode praticar uma técnica para proteger esse campo, ter esse campo constante para não permitir que o olho gordo entre na vida do indivíduo. Então, gente, amanhã, às 10 horas da manhã, a primeira turma e às 14 horas a segunda turma. O telefone 4229-7444, Nirvana em São Caetano, Avenida Senador Roberto Simões, 41, facílimo de chegar. E o valor mínimo é simbólico
para você estar participando amanhã com a gente. Deve ligar, agendar e comparecer. Se você não puder comparecer, por favor, ligue de volta, desmarque, porque tem uma lista de espera já para esse curso que está sendo oferecido em 2 turmas para não haver uma lotação exagerada, né? Então, você vai aprender como curar olho mal olhado, olho gordo, quebranto, inveja, bucho virado, olho gordo, vermes, cobreiro, enfim. Essas probleminhas de saúde que mais comuns, né? E assim, as pessoas que estiveram procurando o livro A Ciência da Quirologia, eu vou ter amanhã na Nirvana, para quem quiser adquirir, e aí aproveita e já recebe o autógrafo. Maravilha. Bom, gente, nós vamos já encerrando, né, Javé? Ok, então. Sua despedida, por favor. Eu agradeço a todos e conto com a presença daqueles que realmente queiram aprender a arte do benzimento. Obrigada, Javé. E até a próxima. Até amanhã na Nirvana, hein? Até Pessoal, amanhã. aguardamos vocês amanhã na Nirvana com chá, suco, café e bolo. Isso aí, Tá aquele bom? bolo delicioso. Maravilhoso, né? Muito bom. Bom, gente, eu encerro o programa de hoje com a frase de Jung, que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Um grande beijo, maravilhoso final de semana e até segunda-feira às 7h30 estarei aqui com outro convidado, outros assuntos diferentes, sempre visando autoconhecimento, saúde e espiritualidade. Fique com Deus. Até segunda.